E tem nova lei pela frente que garante esterilização e vasectomia sem precisar de autorização. Um avanço em meio a trevas. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes a mais um Papo de Júris, o seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado do meu jardim pelos meus queridos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. Talvez nós sejamos flores. Estamos no jardim. Na primavera. É primavera, é verdade. É primavera. Essa praia Verdade. noturna hoje... aí de Erickson. Quem me dera. E hoje, na primavera, estação propícia para brotarem as mais belas flores, trataremos sobre direitos reprodutórios, sobre planejamento familiar, sobre a lei, alteração na lei de planejamento familiar. Então vamos, meus queridos amigos, e os debates que se instalem. Bom, enfim, eu acho que a gente tem que começar entendendo aí que essa lei é uma lei que ajuda bastante, especialmente a nós mulheres. O número da lei é 14.443/2022, novíssima em folha, mas ainda não está em vigor, significa que ela ainda não pode ser aplicada, mas ela já prevê, né, antecipadamente que o SUS fornecerá um serviço de amparo, de auxílio a mulheres que desejem fazer o seu procedimento de esterilização, e aí a gente vai agora entender quais são as inovações. Aos homens também. Exato. A lei, como foi criada, né, na década de 90, estabelecia alguns critérios, alguns requisitos para o processo de esterilização. Esses requisitos ainda permanecem com essa alteração, não é isso mesmo? Agora, há algumas diferenças. Seriam, por exemplo, em relação à idade, a autorização também, a concordância da esposa ou do esposo, e aí, dando em há outras discussões também a respeito. Mesmo antes da alteração da lei, os homens conseguiam fazer sem autorização da esposa, né? As mulheres conseguiam fazer também sem essa autorização. Então, essas discussões também vêm à tona, né? Surpreendentemente, é uma lei que avança, né, no reconhecimento dos direitos reprodutivos e, de alguma forma, eu considero assim, ela faz alguns registros importantes, né? Esse registro, por exemplo, que você acabou de falar, amigo, sobre a orientação acerca de todos os métodos e técnicas de contracepção e que isso deve ocorrer dentro do prazo máximo de 30 dias, eu acho que é uma coisa importante. Eu estou falando do estranhamento que isso causa porque é uma legislação agora sancionada, né, pelo Jair Bolsonaro, que é considerado conservador e até da extrema-direita, né? Então, no campo... Sobre o aborto, qual a sua posição? Olha, o aborto hoje existe em 3 casos: anencefalia, risco de morte para a mãe e estupro. Se depender do meu voto, a legalização do aborto não será dado nesse sentido. Eu tenho um projeto em Brasília que visa, inclusive, evitar abortos. Ou seja, hoje em dia, uma mulher, um homem, para fazer laqueadura ou vasectomia, tem que ter 24 anos ou 2 filhos. A minha proposta passa para 18 anos, independente do número de filhos. Ok, então, muito obrigado. Então, no campo dos costumes, é interessante ver as mudanças que essa lei, os avanços, né, que essa lei promove dentro dessa temática do planejamento familiar, mas no que refere especificamente a métodos contraceptivos. Então, ela reduz realmente a idade, ela diz que em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos de idade, ou pelo menos 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, então basta se avisar com 60 dias de antecedência, a partir dos 21 anos, sem necessidade de consentimento de cônjuge, você já pode ter acesso aos procedimentos, né, ele diz assim na lei, acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive acompanhamento por equipe multidisciplinar, com vista a desencorajar a esterilização precoce. Mas, sem dúvida, como a gente, né, vem debatendo, acho que um interessantíssimo dispositivo de lei que foi alterado é o parágrafo 2º do artigo 10. Antes, ele dizia o seguinte: é vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Então, vedava a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, ou seja, a mulher não podia fazer naquele período, tinha que fazer 2 cirurgias, né? Fazia a cirurgia do parto, depois tinha que fazer uma segunda, o risco de complicação de infecção era grande, agora você já pode fazer. E olha o que diz a lei: além de não mais proibir, ainda diz que é um direito.
a esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida à solicitante se observados os prazos mínimos de 60 dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas. Então, realmente, não sei se não está sendo muito divulgado isso por conta enfim, né, dos conservadores que apoiam o governo Bolsonaro, mas a gente tem que reconhecer que é um avanço, é uma lei importante, eu acho uma lei muito bem-vinda e parabenizo nesse aspecto o governo brasileiro por ter tomado essa medida. Eu não sei, na verdade, se o governo atual, né, a pessoa que assinou a lei, parou para perceber que, de fato, ela está ampliando direitos aí voltados para a liberdade sexual, né? Porque assim a questão do planejamento familiar, ela é extremamente importante, independentemente da sua ideologia. Você evita riscos à mulher, você evita complicações, você consegue fazer um planejamento financeiro dentro de sua casa, de sua família. Isso dá à mulher, especialmente a mulher, algo que é bem sempre questionado em todos os anos de existência da humanidade, que é a sua liberdade sexual. Eu acho fundamental essa lei. Quando a gente foi parar para observar algumas alterações da lei anterior, né, o que a gente percebeu é que a anterior falava de 25 anos, e aí diminui para 21 agora, né? Então tem essa questão da autorização também. Antigamente precisava da autorização homem e mulher, casos meus, pessoas próximas a mim que fizeram a vasectomia, no caso homem, não tiveram que pegar a autorização de suas companheiras, então eu não sei como é que funcionava na prática, podia ser um texto legal e que não era aplicado, não sei, mas toda mulher que fez a esterilização, né, a ligadura de trompas, teve de pedir realmente autorização ao seu efetivo esposo, e agora não Conhecendo precisa o mais. Brasil como a gente conhece, eu desconfio que o controle em cima dos corpos e da vontade das mulheres era infinitamente maior do que dos homens, né? Com certeza, amigo. Como sempre. E esse dado E da ampliação do desejo das mulheres de não exercerem a maternidade, ele vem crescendo. Eu acho que vale a pena a gente botar uma notícia de uma revista que fala, né, de temas relacionados às mulheres, na descrição aí do vídeo, que é a Marie Claire. Tem um aspecto, gente, que eu trouxe aqui queria ler para vocês rapidinho, que ela analisa antes da aprovação da lei, mas é um dado interessante, que ela diz o seguinte: essa discussão sobre o direito à laqueadura no país vem ao encontro de um número crescente de brasileiras dizendo não à maternidade. Então, segundo o IBGE, em 2004 elas representavam 10% da população feminina, em 2014 já eram 14%. E essa lei que garante o direito delas fazerem isso. O problema, segundo a matéria, é que uma mulher que tenta laqueadura no Brasil tem cerca de 25% de chances apenas de realmente conseguir fazer a laqueadura. Esse dado ele advém de uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa Catarina e tem um detalhe que chama atenção nessa pesquisa: 8% das mulheres acompanhadas, 8% que pretendiam fazer, né, o procedimento, engravidaram nesse período de espera pela esterilização. Inclusive, esse estudo foi citado numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 5.911 de 2018, que questiona justamente essa legislação por esses aspectos que essa nova lei mudou. Idade mínima de 25 anos, ter ao menos 2 filhos vivos e autorização do cônjuge. A gente sabe que a idade reduziu e no que diz respeito à autorização do cônjuge, ela foi revogada. Então faz total e um outro sentido a lei ponto importante. estabelecer um limite, né, de 30 dias, justamente para que o procedimento seja efetivado, justamente para que não ocorra, né, uma gravidez não querida nesse período. E assim, o que é interessante a gente lembrar é que a gente já tem a Lei Maria da Penha há alguns anos, desde 2006, certo? Se o cônjuge recusasse a autorização ao procedimento de esterilização feminino, seria tido como um tipo de violência doméstica dentro da Lei Maria da Penha. Então não fazia o menor sentido ter que ficar aguardando a autorização do cônjuge da mulher. Isso porque impedir a mulher de fazer o uso de método contraceptivo é indicado na lei como violência doméstica. Agora, eu gostaria de polemizar, mas me senti agora o Polemiquinho. Já ouviram o pagode, o samba do Polemiquinho? Se joga, amigo, você Pois tá é, super na sua praia aí. Polêmica. me senti o polemiquinho agora. Beleza, essa nova lei, a Lei 14.443, trouxe alguns avanços, de fato, a redução da idade, a desnecessidade de anuência cônjuge, né, do marido ou da esposa, mas mesmo assim, estabelecer tantos critérios, submeter a pessoa a uma equipe multidisciplinar, onde será desmotivada
desestimulada, desincentivada a realizar o procedimento, tal, não seria uma intervenção muito grande ainda do Estado na liberdade sexual da pessoa, na liberdade da pessoa, no íntimo, porque essa é uma decisão de foro íntimo. Eu decido ou não se eu quero ter filhos. Então, o Estado ainda me força, me obriga até os 21 anos de idade, enquanto até eu atingir 21 anos de idade, o Estado ainda me obriga a ter a possibilidade de ter filho, ou de engravidar, se for mulher, ou então o homem engravidar uma mulher. Então, veja, não é algo ainda um tanto quanto agressivo, assim, considerando a autonomia da vontade? Eu concordo, é um questionamento muito importante. Mas, assim, a gente também tem que lembrar que não é reversível para a mulher, né? Ou ainda não é um procedimento cirúrgico reversível, que é para um homem, normalmente, a vasectomia ela é reversível, para a mulher não é. Então, eu não entendi até agora o critério 21 anos. A gente estava conversando antes nos bastidores, 21 anos realmente foi um critério biológico que enfim, por que não 18? Não, eu pensei assim, ó, por que não 18? 18 anos ela já seria maior, capaz, teoricamente, então por que não aos 18? Assim, os critérios biológicos na nossa legislação, eles são sempre critérios, assim, que a gente questiona, né? 18 anos mesmo já é questionável, mas por que não 18? Não sei. Sim, exato. Que é, inclusive, quando a pessoa atinge a capacidade civil plena, né? A maioridade. Exatamente, eu não entendi 21. 21 anos já não é maioridade civil faz muito tempo. Parece até que quem fez essa lei estava lá atrás, falando, não, põe aí 21, porque quando adquire a maioridade... 16. Gente, eu realmente não entendi. É uma lei, é uma alteração na lei que traz benefícios, mas essa intervenção toda no Estado, no âmbito privado, no âmbito do exercício mesmo da sexualidade, é questionável, né? Até porque, veja, eu obrigo uma pessoa a ficar até os 21 anos de idade, no mínimo, com a possibilidade de ter um filho, uma mulher, vamos colocar mulher, eu obrigo a mulher até os 21 anos de idade a ficar com a possibilidade de engravidar e, ao mesmo tempo, eu tento, de todas as formas, a todo custo, impedir que ela aborte caso engravide e não queira levar a gestação à frente. Então, olha o contrassenso nessa É parada. isso. E esses 2 filhos vivos que já existia na lei anterior e que continua nessa lei também é um critério que a gente não faz o menor... Assim, eu também não entendi muito bem do porquê necessariamente 2 filhos vivos. A mulher ela tem que ter a obrigação de vivenciar, experienciar a maternidade para que ela possa ter esse direito, independentemente de idade, né? A gente está falando de um Brasil de mulheres que são estupradas dentro de casa, dentro da família, durante a infância e durante a adolescência. Por que ela tem que vivenciar necessariamente 2 maternidades para só então obter esse direito? Temas polêmicos e necessários de serem debatidos, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Um longo caminho, né, para a gente se libertar desse julgo do Estado sobre os corpos. Mas, momento histórico, a jornada no reconhecimento dos direitos humanos é feita assim, né? Os direitos humanos, inclusive, são históricos por essa característica. Num determinado tempo é o que é possível. Eu só acho que a gente está numa velocidade bacana e dizer para a população que isso é uma vitória é importante, né? Para que a gente continue sendo sempre estimulado e entender que as coisas podem ser mudadas, a gente consegue melhorar. Veja que essa mudança não adveio da intervenção do judiciário dessa vez, foi o Congresso, surpreendentemente, como eu disse. De alguma forma, não é o ideal, não é o perfeito e acabado, mas é razoável, possível, e não sei se é razoável, desculpe, mas é o possível para esse momento. Se é um avanço, bem-vindo, como eu disse, da minha posição, né? Eu acho que tem que ser compreendido como um avanço, né? Eu parabenizo aí o esforço do Congresso nesse momento em relação a esse tema. Acho surpreendente, viu? Considerando que a gente tem vivido, né, a pauta do retrocesso, eu me sinto na obrigação de dizer, poxa, que bom que algo nesse campo aí dos costumes tem esse viés mais progressista. Verdade. Então, a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Aproveite para ativar o sininho, receber as nossas notificações. Nos siga aqui no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e também no Instagram, @PapoJurisCast. Compartilhe esse vídeo, o áudio com seus amigos, suas amigas, no grupo de WhatsApp da família e vamos compartilhar a informação. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.